Você anda cansada, irritada, seu cabelo está caindo, as unhas quebram fácil e o intestino parece travado? Parece até mesmo que o corpo desacelerou, como se em algum momento seu metabolismo tivesse puxado o freio de mão? Pois é, talvez o problema não seja a falta de energia, e sim a sua tireoide. Eu sou o Dr. Magno, médico de família e comunidade, e hoje eu vou mostrar para vocês os 10 sintomas mais importantes do hipotiroidismo e como saber se ele pode estar por trás dos seus sintomas. Fica comigo até o final, pois geralmente o sétimo sinal é o sinal que a maioria das mulheres causam confusão. E durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês os 10 sinais e também vou falar quais são os exames que realmente confirmam esse diagnóstico e quais os erros mais comuns no tratamento para o hipotiroidismo. Aproveita e já se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre saúde de uma forma clara e prática e principalmente confiável todas as semanas. Então vamos lá para o sinal número 1. O sinal número 1, ele é a fadiga que não passa. Ou seja, você dorme, mas acorda exausta. Isso é clássico. Quando a tireoide desacelera, o corpo entra em um modo de economia e você se sente sem energia mesmo descansando. Comenta aqui embaixo pra gente se isso acontece com você, pois é muito mais comum do que o que parece. O sinal número 2 é o ganho de peso sem nenhuma explicação. Seu metabolismo ele desacelera e você queima menos caloria. A balança sobe, mesmo comendo igual como você sempre comia, e você fica sem entender o porquê está engordando. Mas calma, isso não é culpa sua. É o seu corpo reagindo à falta de hormônio. O sinal número 3 é a pele seca, sem brilho. Mesmo com cremes e hidratantes, a pele continua áspera. Às vezes você gasta fortunas em hidratantes super caros e não vê o resultado. Mas isso é porque o problema vem de dentro. Ou seja, a renovação celular da pele ela vai ficar muito mais lenta quando você tem hipotiroidismo. Já o sinal número 4, que é cabelos e unhas frágeis, é quando o seu cabelo perde uma força, ele quebra e cai mais comumente do que o que você já estava acostumada. As unhas elas vão apresentar uma descamação, mas isso, como eu já disse anteriormente, é o corpo que ele está tentando economizar energia. E nessa economia de energia, ele vai incluir o quê? Parar de produzir fios novos. E por isso muitas pessoas têm aquela aparência de que o cabelo está mais fino, tem menos volume, por essa razão do hipotiroidismo. Já o sinal número 5 é a menstruação irregular e a infertilidade. A tireoide ela afeta diretamente seus hormônios reprodutivos, deixando aqueles fluxos ainda mais longos, ciclos bagunçados ou até mesmo dificuldade por engravidar. E ela está ligada diretamente com o hipotiroidismo. E aqui muitas pessoas se confundem com o climatério e também a menopausa. Como já fizemos vídeos anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima da diferença entre climatério e menopausa e você faz uma continuação com esse vídeo de hipotiroidismo para que você possa entender ainda mais o seu corpo. Então vamos continuar aqui com o sinal número 6. O sinal número 6 é a prisão de ventre persistente. Mesmo você comendo fibras, nada melhora. O seu intestino ele está totalmente preguiçoso e por isso o metabolismo está lento, o que faz com que você apresente muito mais prisão de ventre. Sinal número 7 é a sensibilidade ao frio. Todo mundo está bem e você está com uma blusa de manga comprida, muitas vezes com cobertor e até mesmo meias. Por quê? Porque o seu corpo ele está produzindo menos calor. E isso é um outro sinal muito típico do hipotiroidismo. Já o sinal número 8 são as falhas de memória e concentração. Sabe aquela sensação de cabeça pesada, esquecimento de palavras, dificuldade em focar? Tudo isso pode ser causado pelo hipotiroidismo, já que a tireoide ela afeta diretamente o cérebro. Mas o bom disso é que a gente consegue melhorar com o tratamento adequado. O sinal número 9 é a mudança no humor e depressão, assim como também acontece na menopausa e no climatério. O seu humor vai mudar,
vem a tristeza, vem a ansiedade junto com o desânimo. Às vezes o problema não é nada emocional, assim como já foi explicado em anteriores vídeos. Ele é um problema hormonal. Já o sinal número 10, ele vai incluir o que é o inchaço no rosto, aquela aparência de sempre estar com o rosto inchado, pois você vai acordar com o rosto dessa maneira, as pálpebras pesadas e o pescoço parece até maior. Muitas vezes pode até surgir o bócio, que é aquele aumento, como uma bola visível aí na tireoide. Agora a gente vai falar um pouco, já que a gente já falou sobre os 10 sinais, agora a gente vai entrar um pouco mais aprofundado sobre os exames. E é que é muito importante você prestar atenção, pois os exames eles ajudam a identificar isso muito mais rápido. E o problema dos exames é que muitas pessoas interpretam errado. Então agora a gente vai dar um breve resumo dos 3 principais exames que devem serem feitos quando você suspeita de hipotiroidismo. O primeiro é o TSH. Quando esse TSH ele está alto, ele vai indicar que o corpo está gritando, pedindo socorro por mais hormônio. Então, TSH alto, necessidade de mais hormônio. Já o T4 livre baixo, ele vai confirmar que a tireoide não está dando conta, ou seja, que a tireoide ela não está funcionando da maneira que deveria funcionar, e isso se apresenta quando temos um T4 livre abaixo da meta. E os anticorpos, eles vão ajudar a identificar se é uma doença autoimune, como por exemplo a doença que é conhecida como tireoidite de Hashimoto. Se você quer que eu grave um vídeo explicando como interpretar exatamente esses exames de tireoide passo a passo, comenta aqui embaixo, eu quero. Se muitas pessoas comentarem que querem esse vídeo, faremos um vídeo com uma explicação detalhada de cada exame para o hipotireoidismo, tudo bem? Agora que já identificamos os sinais, já sabemos os principais exames, vem a boa notícia, que é a boa notícia é que o tratamento ele é bem simples e funciona muito bem. O tratamento ele basicamente vai se basear em levotiroxina. Essa levotiroxina ela vai substituir o hormônio que o seu corpo não produz. Ou seja, vai entrar como um coadjuvante para te ajudar a produzir esses hormônios que de alguma maneira, por alguma razão, já não estão sendo mais produzidos. Mas é que é muito importante prestar bastante atenção, pois a levotiroxina ela precisa ser tomada em jejum 30 minutos antes do café e, claro, sempre com um acompanhamento médico regular. Isso é o mais importante, que você sempre acompanhe com o seu médico para saber se você realmente é uma candidata para fazer o uso da levotiroxina, ok? E outra coisa, cada pessoa ela tem uma dose diferente. Os sintomas muitas vezes eles demoram até semanas para mostrar uma melhora. Com o tratamento certo, você vai voltar a ter energia, concentração e, claro, disposição, que é o que mais afeta quando se trata de hipotiroidismo. Agora eu vou te dar alguns conselhos de quando você deve procurar um médico. Você deve procurar um médico quando tiver 3 ou mais desses sintomas relatados acima, que foram 10, for mulher acima dos 40 anos, tiver um histórico de doença familiar de tireoide, ou se por acaso você estiver tentando engravidar sem sucesso, já que falamos também que o hipotiroidismo é uma das causas de infertilidade. Então, me conta aqui embaixo nos comentários, você tem ou suspeita de hipotiroidismo? Seu relato ele pode ajudar outras muitas mulheres que ainda estão sem esse diagnóstico. Se esse vídeo então te ajudou, deixe o seu like, envie para aquela amiga que vive cansada, com fadiga, que muitas vezes é até mesmo chamada de preguiçosa, quando não, isso são problemas hormonais. E claro, se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde. Eu sou o Dr. Magno, médico de família, e quero te lembrar, entender o seu corpo é o primeiro passo para cuidar bem de você. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.